Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Rapaz, esse vídeo de hoje foi bruto, cara, foi bruto. Assim, a melhor pergunta que eu já tive, que já me fizeram, eu acho que foi essa do Otávio Santos. O Otávio Santos ele fez uma pergunta muito interessante, muito interessante. Adolfo, como traduzir o Novo Testamento se o grego koiné é uma língua morta? Tenho essa dúvida. Cara, essa sua pergunta, na verdade, quando eu vi ela no meu celular, no qual eu estou gravando agora o vídeo, eu achei muito interessante, me veio algumas explicações, mas olhando aqui agora, você só perguntou sobre o Novo Testamento. Mas me permita abarcar mais. Como é que os caras traduzem uma língua morta? Por exemplo, não só o grego koiné, mas o grego clássico, o egípcio, os hieróglifos, os cuneiformes, né, as leituras cuneiformes. Por quê? Porque os caras que escreveram já morreram há tanto tempo que você não tinha pontes de ligação. Mas vamos ao Novo Testamento. É claro que o grego koiné, o grego do Novo Testamento hoje, ele é uma língua morta. Esse período 350 a.C. até 350 depois de Cristo, mais ou menos. Esse período, 330, né? Mas eu falo 350 tal, 330 a.C. até 330 depois de Cristo. Esse período, o período em que o Novo Testamento, que o grego koiné existiu, ele não era uma língua morta. Quando o Novo Testamento passou por traduções para Vulgata, para a versão latina, copta, siríaca e várias outras, o koiné ainda não era uma língua morta. Então, por exemplo, o Novo Testamento ele foi escrito em grego, aí ele foi traduzido para o latim. O latim continuou a ser estudado. Ele foi traduzido, por exemplo, para o copta, para o siríaco continuou a ser falado, né? Então, você tem pontes de aproximação linguística, né? Você tem essas pontes que é interessante observar, tá? Mas a pergunta é, por exemplo, como é que você traduz um texto, como você descobre uma língua morta? Vou pegar o hieróglifo. O hieróglifo ele foi uma língua morta por trocentos anos. E aí teve uma descoberta arqueológica muito interessante, que é a Pedra de Roseta. Eu vou ler um trecho aqui de um livro. Achou-se Mebussar, né, achou a M. Bursar, um dos sábios franceses que acompanharam Napoleão ao Egito, em 1799. Numa cidade sobre a foz mais ocidental do Nilo, chamada Roseta, encontra-se hoje no Museu Britânico. É de granito negro, cerca de 1,30 de altura a 80 centímetros de largura e 30 centímetros de espessura, com 3 inscrições, uma acima da outra, em grego, egípcio e demótico. E egípcio hieroglífico, né? Então você tem 4 escritas, né? Você tem grego, egípcio, demótico e egípcio e hieróglifo, que são o que nos interessa. O grego era conhecido, tratava-se de um decreto de Ptolomeu V Epífanes feito em 196 a.C., nas 3 línguas usadas então em todo o país, para ser colocado em várias cidades. Um sábio francês de nome Champollion, depois de 4 anos, 1818-22, de trabalho meticuloso e paciente, comparando os valores conhecidos das letras gregas com os caracteres egípcios desconhecidos, conseguiu deslindar os mistérios da língua egípcia antiga. Até essa data, 1800, os hieróglifos eles eram totalmente desconhecidos, era totalmente desconhecidos. Então, era impossível ler em hieróglifo. Olha que interessante. E com a descoberta dessa pedra de Roseta, foi possível começar uma análise, uma busca acerca dos hieróglifos, e você tem toda a decodificação linguística deles. É importante isso. Então o que foi utilizado? Foi utilizado uma língua ponte. Qual língua ponte foi utilizada? O grego koiné. Ali é o grego koiné, o período do grego koiné. Então, para você entender uma língua, você utiliza outra. Para você estudar uma língua morta, você utiliza outra língua. É uma língua que utilizou o mesmo texto como paralelo. Então, por exemplo, a gente vai trabalhar o Novo Testamento. Você vai estudar, vamos supor que o grego koiné já não é mais falado. Não é mais falado, é uma língua morta. Só que você tem o mesmo escrito em outras traduções. E essas traduções, ainda sendo línguas vivas, conseguem fazer comparações. É mais ou menos por isso. Um outro ponto a ser observado, o grego ele mudou de forma. Mas ele tem muitas palavras que ainda assim têm a mesma conotação no grego moderno. Cosmos,
né? Uma delas, né? E por aí vai. Você tem várias palavras no grego moderno que ainda continuam tendo o mesmo significado que tinha no grego clássico, no grego koiné, entendeu? O período grego clássico abrange 800 a.C., né, até o 350 a.C., depois entra a fase do koiné, e aí você tem tudo isso. Então como é que você decifra uma língua morta? Pela comparação de pontes linguísticas. Novo Testamento, o Novo Testamento, suas várias traduções, Antigo Testamento hebraico e todas as suas traduções, né? E por aí se segue uma análise comparativa. Comparando palavras, ó, a palavra foi usada aqui, foi usada lá, mas qual o conceito que ela tem lá, ela tem aqui. Então você tem toda essa meticulosidade. A Pedra de Roseta é um exemplo simples. Você teve 4 línguas, do demótico, hieróglifo, o grego e... grego, demótico, hieróglifo e deixa eu ver a outra língua que foi falada aqui... me fugiu. E egípcio, demótico, grego, egípcio, demótico, egípcio, hieroglífico. 3. Então, você, por causa do grego, eles conseguiram decodificar as outras 2. Simples assim. Mas, por exemplo, um estudo de uma língua morta, ela vai dentro, o escopo do seu estudo, ela consegue ir dentro dos materiais disponíveis. Então, por exemplo, até 1890 você tinha um cara chamado... Você tinha uma dúvida dentro do grego koiné, dentro do Novo Testamento, dos estudiosos, se o grego do Novo Testamento era grego koiné, era grego clássico, era um grego eclesiástico, que raio de gregos que era. Existia esse debate dentro da academia. Até que um cara chamado Adolf Deissmann, parente meu, Adolf Deissmann, ele descobriu alguns papiros, algumas cartas vindas do Egito, que traziam um linguajar muito parecido com o do Novo Testamento. E aí houve-se uma ampliação nos dicionários de grego. É só você ver um vídeo meu, concordância, como é feito um dicionário de grego, como é feita uma concordância. Eu tenho 2 vídeos tratando desse assunto e eu menciono essa história do Adolf Deissmann. E desde então, hoje dentro da academia não é mais questionado se o grego do Novo Testamento era chamado grego koiné. Não existe mais esse questionamento há 100 anos. Por quê? Porque Adolf Deissmann fez uma descoberta lá. Em 1800, um cara chamado Champollion, deixa eu ver aqui, Champollion, exatamente. Um francês lá achou, decodificou, né, a pedra, um linguajar da Pedra de Roseta, e você tem a descoberta do egípcio. E desde então, quanto mais manuscritos egípcios vão se descobrindo, escavações, mais sobre a língua vai sendo conhecido. E por aí se segue. Então eu achei muito interessante essa sua pergunta, Otávio. Porque como é que se traduz uma língua morta? Né? Você vai traduzir com base nas línguas vivas, que traduziram os mesmos textos daquilo lá. Se eu não me engano, teve um cara que ele decodificou o sumério, cara, o sumério. Eu não sei como, mas aí já não aí já se trata de egípcio, uma língua muito antiga, bem antiga assim mesmo, que está mais relacionada com o Antigo Testamento. Eu vou estudar um pouquinho sobre o tema e depois eu falo, que eu lembro de ter visto um estudo sobre o conto do Gilgamesh, e o cara menciona isso aí. Mas por hora é isso que eu posso passar para você. Como é que se traduz o Novo Testamento, uma língua morta, um grego, ou o próprio hebraico, que o hebraico é uma língua morta, o hebraico bíblico é uma língua morta, né? Apesar de ao longo dos séculos você terem pessoas trabalhando traduções como Septuaginta, Vulgata Latina, Vetus Latina, versões antigas como Siríaco, Copta, e que sempre tiveram ali auxiliando na compreensão, tá? Então é basicamente isso aí, né? Então eu acho que, não sei se vocês captaram, ou quem assiste esse vídeo captou a linha de raciocínio do vídeo, né? Você vai fazendo análises comparativas, e depois disso você vai fazer uma análise dentro de tudo que se tem linguístico, tudo que se tem sobrevivente daquela língua, né? Naquela língua, e aí você começa a fazer ponderações, né, dentro dos léxicos, das gramáticas, dos escritos, estilos de poesia, data, idade, por aí vai, né?
Fiquem com Deus. Deus abençoe seus estudos. E, mano, essa foi a melhor pergunta que já me fizeram, cara. Essa foi a que eu tô tendo mais gosto de responder, cara. É uma pergunta inteligente, uma pergunta extremamente inteligente, simples, mas uma pergunta extremamente inteligente que exige uma resposta acima da média, cara. Porque, velho, foi da hora essa pergunta. Fiquem com Deus, Deus abençoe seus estudos.